Olá, sejam muito bem-vindos a este grande movimento de alinhamento financeiro. E se você é novo por aqui ou nova por aqui, eu sou a Jaqueline Fernandes e eu te ensino a fazer sobrar dinheiro e chegar à tua tão sonhada paz financeira. No nosso papo de hoje, eu vou responder a uma de várias perguntas que vocês deixaram, né? Que vocês me fizeram sobre dinheiro. Por que uma só? Bom, primeiro que essa pergunta, ela requer um tempo, um cuidado especial para responder, porque ela é realmente muito importante para te fazer sobrar dinheiro. E porque todas as quintas-feiras eu vou estar aqui para responder as suas perguntas. Então, você tem pergunta sobre como fazer sobrar dinheiro, sobre dinheiro, tá? E você quer a sua pergunta respondida ao vivo? Deixa a sua pergunta no meu direct, que eu vou ter o maior prazer em respondê-la. Então, a pergunta que eu vou responder hoje é a seguinte: por onde começar a minha organização financeira? Você já se fez essa pergunta? Por onde começar? Então, hoje eu vou te falar. Fica aqui comigo até o fim dessa live que eu vou te contar por onde começar, tá bom? Olha só, quando caiu a minha ficha de que eu precisava me organizar financeiramente, eu comecei a aprender como é que se fazia isso. Então, eu aprendi que tinha que anotar os gastos, que tinha que fazer lista de compras, tudo relacionado a fazer cálculo, anotação. Eu anotava tudo. Só que eu percebia que a minha desordem financeira continuava. E aqui é o detalhe. Muitas pessoas falam para mim: Jaque, eu sei que tem que anotar, eu anoto, mas tudo continua na mesma. E é assim que acontecia comigo. Eu não entendia o que estava acontecendo, porque parecia que estava tudo certo, eu estava seguindo as dicas, eu estava anotando, parecia que eu estava fazendo tudo certinho, mas não sobrava dinheiro, ou seja, o resultado que eu queria não aparecia. Então, em um momento a sós com Deus, eu pedi ajuda. A quem? Aquele que sabe tudo sobre a nossa vida, né? E Deus foi me mostrando que, ao invés de eu ter ações externas, eu precisava olhar para dentro de mim. O famoso autoconhecimento. Então, Deus foi me mostrando que eu precisava ter um autoconhecimento, eu precisava ter os olhos para dentro de mim. E aqui é um assunto muito delicado quando se trata de autoconhecimento, porque a gente é perito em olhar o externo, aquilo que se passa na vida do outro. Isso é tão verdade que Jesus nos advertiu certa vez dizendo: antes de tirar o cisco do olho do outro, tira primeiro a trave do teu olho.
Isso está lá em Mateus 7, 3, 5. E como somos peritos em olhar o externo, a gente até usa esse ensinamento para dizer para quem está cuidando demais da nossa vida: olha, Jesus disse que antes de você tentar tirar o cisco do meu olho, tire a trave do teu olho. Só que este versículo nos manda olhar para dentro. Olhe a trave que está no teu olho. Aqui o Senhor Jesus nos chama ao autoconhecimento. Ele diz: ei, conheça a você mesmo primeiro, depois olha o externo. E a gente acaba usando esse versículo para nos defender de quem está cuidando demais da nossa vida. Mas Jesus está dizendo: olhe para dentro de você. Então, quando ele fala, olha, tira primeiro a trave dos teus olhos, ele está nos chamando a atenção. Olha em você o que está acontecendo com você. Você simplesmente está deixando de olhar para aquilo que domina a tua vida, aquilo que governa a sua vida. Então, tira a trave do teu olho e aí depois você vai poder ajudar a tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, antes de você sair, e aí o que isso tem a ver com você fazer sobrar dinheiro? O que isso tem a ver com você chegar à tua paz financeira? Trazendo isso para a educação financeira. O que quer dizer tira a trave do teu olho primeiro? Então, antes de você sair fazendo lista de compra, anotando seus gastos, fazendo reserva de emergência, porque às vezes você está fazendo isso. Você já está fazendo lista de compra, você já anota os seus gastos, mas você está igual eu estava. Não está sobrando nada. Continua não sobrando dinheiro. Então, ao invés de você fazer tudo isso, ou seja, antes de ter ações externas sobre suas finanças, você precisa olhar para dentro de você. Você precisa saber o porquê que você gasta mais do que você ganha. O porquê você tem um monte de coisas na sua casa que você comprou e praticamente nem usou. Ou às vezes até você usou pelo menos uma vez, para que a sua culpa seja diminuída, né? Para você dizer com alívio assim: ah, pelo menos eu usei uma vez. Mas eu conheço pessoas que têm roupas com etiquetas que nunca usou. Daí você pensa: ah, mas eu não sou assim, porque eu já uso as roupas que eu compro e tal. Tá, mas e os alimentos que vencem na sua despensa e você tem que jogar fora? E aquela comida que você deixou estragar? Então, olha só que interessante isso. Então, antes de você fazer sobrar dinheiro, você precisa olhar para dentro, você precisa se conhecer. Você precisa entender o que motiva você a gastar. Então, isso é muito importante. Seja muito bem-vinda, Maria Claudejane. Estou falando aqui que estou respondendo a uma pergunta, né, que foi feita, por onde começar a sua organização financeira. E aí eu falei o seguinte, que antes às vezes a gente começar
a aplicar as técnicas, né, de fazer anotações, de fazer listas de compras, às vezes a gente primeiro vai ter que olhar para dentro, a gente vai precisar entender por que é que a gente está gastando. Porque muitas vezes a gente vai comprando e as coisas vão ficando, vão acumulando e a gente não sabe por que a gente está comprando. E a gente vai fazendo isso sem perceber. Mas o certo é que isso nos causa um desconforto. Por isso que as pessoas vêm me perguntar, Jaque, o que eu faço? E às vezes não vêm perguntar, porque às vezes a pessoa tem vergonha. Fica com vergonha. Olha, o armário tá cheio de roupa. E aí olha para aqueles armários, aquelas roupas e fala, meu Deus, por que eu comprei? Se arrepende. E às vezes a pessoa tem vergonha de falar. Tem pessoas que só vieram relatar isso para mim no particular, de tanta vergonha, porque ela dizia assim, eu não sei o que acontece. Tem uma pessoa que eu orientei, que graças a Deus, para a honra, glória e louvor do Senhor Jesus, ela foi liberta disso, mas ela tinha uma compulsão por produto de limpeza. Então ela comprava em excesso produto de limpeza. Então, só que a gente vai comprando, mas a gente também não está aguentando mais essa situação. Porque a gente não está vendo sobrar dinheiro e está vendo que a gente está comprando coisa que a gente não está usando. Então, ficar nessa situação, né? E aí o duro é que a gente também fica, a gente não sabe por onde começar. Por isso essa pergunta, né? Como é que eu começo, por onde eu começo a me organizar financeiramente? Então a gente às vezes não sabe como fazer. Tem pessoas que me dizem assim, Jaque, eu anoto tudo, eu faço lista de compras, mas quando chego no mercado, eu acabo comprando em excesso. Eu sei que eu não posso gastar, a pessoa fala, mas mesmo assim, eu vou lá e gasto. Você se encontra também nessa situação? Que você sabe que você não pode gastar e você sabe que depois que você compra, você fica chateado porque você comprou, você se arrepende. Você está nessa situação? Se você está, saiba que você precisa olhar para dentro de você e entender o porquê essas compras acontecem. Você vai precisar fazer perguntas para essas compras. Como assim, Jaque? Fica comigo que eu vou te contar. Mas antes, eu quero te pedir um favor. Compartilhe essa live, chama mais pessoas para esse grande movimento de alinhamento financeiro. Mande para mais pessoas que querem fazer sobrar dinheiro e não conseguem. Então, pedido feito, agora eu vou te contar o que é isso, né? Como é que é você fazer pergunta para suas compras? Como é que você começa esse autoconhecimento para você começar a fazer sobrar dinheiro? Você vai olhar para tudo que você comprou e você se arrependeu de ter comprado. Então, sabe aquela mais uma bolsa, mais um sapato que você comprou, mais um perfume, mais qualquer coisa que você comprou e aí quando você olhou, você falou assim, por que é que eu comprei isso? Você se arrependeu, mas aí não tem mais o que fazer, né? A não ser que você tenha comprado na internet, não sei se você sabe, aqui fica a dica,
Se você comprou alguma coisa na internet, assim que você receber, você tem 7 dias para você devolver. Então, se você se arrependeu, comprou pela internet, se arrependeu, você pode devolver até 7 dias. Então, já fica uma dica aqui para você, né? Comprou uma coisa por impulso, chegou na tua casa, assim, ai meu Deus, eu não podia ter comprado, é porque comprei, você se arrependeu e você entende que aquilo vai ser mais um objeto que vai ficar parado, que você não vai usar, você pode devolver. Se você compra pela internet, você tem até 7 dias para devolver. Isso é tão verdade que compra por impulso, ela é séria, que eu tenho uma pessoa que eu acompanhei, né, nessa questão dela destravar dessa questão da compulsão por compra, que olha como isso é interessante. Por isso que você precisa olhar para dentro, você precisa se conhecer para você começar a fazer sobrar dinheiro. Essa pessoa, ela comprou um mop, né? Mop é aquele rodo que ele tem uma centrífuga no balde e que ele torce o pano. Ela comprou aquilo, só que na casa dela, ela ainda não tinha piso. O piso dela era cimento queimado. E o mop não dá para limpar em cimento queimado. Ele só é para cerâmica, assim. Olha que louco. Tudo por quê? Porque ela não se conhecia. Então, isso é verdade. O que eu estou falando para você é verdade. Eu também já comprei coisa que eu não ia usar. Eu tinha 2 redes e eu não gosto de rede. Então, olha só, você precisa olhar para dentro de você, você precisa saber o que te motivou, o que te motiva a comprar, tá? E aí, tem que ter esse autoconhecimento, você precisa aprender isso, olhar para você. Oi, Gabi, seja bem-vinda. Porque às vezes acontece, você está fazendo a anotação dos seus gastos, mas você ainda assim não está vendo sobrar dinheiro. Por quê? Porque você tem esse impulso por comprar e você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe por que você comprou. Fala aí pra mim. Não já aconteceu com você? De você comprar uma coisa, na hora que o negócio chegou, se você comprou pela internet, né? Você falou, meu Deus, por que eu comprei isso? Ou então, às vezes, você foi pra rua, ali na sua cidade, e foi lá e comprou, chegou em casa e falou, meu Deus, por que é que eu comprei isso? Isso aconteceu muitas e muitas e muitas vezes comigo. Muitas vezes mesmo. Sempre, né, Gabi? Então fica aqui comigo até o fim da live, que hoje a dica de hoje é de ouro. Então, olha só, como é que a gente resolve? A gente começa a entender isso e resolver isso. Preciso olhar para dentro de mim. Então, qual que é a dica? Você vai pegar tudo aquilo que você sabe, que a gente sabe, tudo aquilo que a gente comprou e que a gente se arrependeu. A gente sabe. Então, você vai olhar para aquilo. Então, agora é você fazer um autoconhecimento. Para você fazer sobrar dinheiro, para você organizar a sua vida financeira, né? Tem que ter esse começo. Você precisa se conhecer.
Então olha aquelas coisas que você comprou e você se arrependeu, que aquilo está lá parado, que você usou uma vez só na vida para você ter desculpa de dizer assim, eu pelo menos eu usei uma vez. Só que eu conheço gente que tem roupas na etiqueta e que nunca usou. Então, a dica aqui é, você olha para aquilo que você comprou e se arrependeu e tenta lembrar o que te motivou a comprar aquilo. Então você vai ter que realmente voltar para dentro de você. Você precisa se conhecer para você sair desse ciclo. Se não for assim, eu, para mim, não achei outra saída que não fosse olhar para dentro de mim e me conhecer e saber por que é que eu comprei. Então, você vai olhar para aquilo e vai tentar lembrar se você estava alegre, se você estava triste, ou se você brigou com alguém, ou alguém te rejeitou. E é interessante você ir anotando isso. Eu estava triste, briguei com o namorado, ou me desentendi com alguém da minha casa, com alguém do meu trabalho, eu fui lá e comprei. É assim que você vai começar a se conhecer. Tá fazendo sentido para você? Você começar a saber por que é que você compra. Você vai ver que tem uma motivação por trás. Fazendo esse exercício, você vai perceber que a maioria das suas compras, você foi movido pela sua emoção. É isso. Mas e por que isso acontece? Bom, nós temos nosso cérebro tem dois sistemas, tá? Um é o sistema límbico, que ele fica aqui mais ou menos atrás da cabeça, tá? E o sistema neocórtex, que fica mais ou menos aqui. O sistema límbico é o nosso sistema mais primitivo. Ele cuida da nossa sobrevivência. E ele tende a ser mais forte do que o nosso sistema neocórtex. Que o sistema neocórtex cuida da parte racional. Então, por uma razão muito simples, que o sistema límbico ele tende a ser mais forte. Por quê? Ao menor sinal de perigo, o nosso cérebro prefere agir para sobrevivência. Então, olha só o que acontece. Quando você está triste, por exemplo, como mecanismo de sobrevivência, o teu cérebro límbico entende que para você ficar bem, ainda que isso seja momentaneamente, ele entende que você mandou um comando para ele que se eu ficar bem, para eu sair dessa tristeza, eu tenho que ir lá comprar. Tá fazendo sentido isso para você? Você está se lembrando de alguma compra que você fez porque você estava triste? Porque você estava chateado com alguém? Então, você está triste, o teu sistema límbico entende que para ele te manter ali na sobrevivência, ele vai ter que achar um mecanismo de tentar mudar essa situação de tristeza sua, porque ele vê que ele está se sentindo ameaçado. E aí cada um vai agir de uma forma.
Tem gente que é comprando, tem gente que é comendo, né? Então, cada um, o corpo vai decidir dessa forma para tentar, o sistema límbico vai entender dessa forma. Então, vai lá e compra. Eu tô triste? Ó, para resolver a minha tristeza, vai lá e compra, porque é uma questão de sobrevivência. Porque às vezes você ficou tão triste que teu sistema límbico falou assim, olha, isso aí é uma questão de sobrevivência, ela tá tão triste que eu vou tentar ter que reverter isso. E aí você vai lá e compra, aí na hora, bem momentaneamente, você fica feliz. Mas depois você se arrepende. Tá fazendo sentido isso para você? Você tá se identificando com isso? E olha só, eu tô te falando isso porque tudo isso aconteceu comigo. Tudo isso aconteceu comigo. Então, esse autoconhecimento é muito importante. Então, olhar para dentro de você e você saber o que te motiva a comprar. Entender tudo isso vai fazer você mudar completamente a sua situação. Porque você vai lá, compra, se arrepende. E por que você se arrepende da compra? Por que será? Você já parou para pensar por que você se arrepende da compra? Comenta aí. Porque a compra, ela não tem o poder de apagar o seu momento triste. Ela não tem esse poder. Então isso, como eu falei, acontece com compulsão por comida. E acredite, você ou não. Eu já pesei 94 quilos. E aí eu usei esse mesmo princípio que é do autoconhecimento. Eu olhei para dentro de mim e comecei a entender por que é que eu comia tanto doce. Porque esse que era o meu problema, tá? Excesso de doce. E eu percebi que era quando eu tinha alguma emoção envolvida. Então, estar presente em todas as suas compras é fundamental para você começar a se conhecer e saber o que te motiva a comprar. Só que aqui você precisa estar decidido a fazer isso. Porque às vezes a gente foge desse encontro. Porque às vezes a gente não quer saber o porquê é que está nos motivando a comprar. Mas eu estou aqui te dizendo que é libertador esse autoconhecimento. Porque você tem o domínio daquilo que está acontecendo com você. Você tem o domínio próprio que tanto na Bíblia nos ensina. Tem uma passagem em Provérbios que diz o seguinte, que a pessoa que não tem domínio próprio, ela é comparada com uma cidade sem muro, ou seja, sem proteção. Ou seja, se a gente não tem domínio próprio, qualquer coisa entra na nossa vida e governa a nossa vida e domina a nossa vida e faz a bagunça que quer. Olha o quanto isso é sério. Mas se você se libertar e você alcançar esse domínio próprio, você
vai sentir essa leveza, porque você é que vai dominar. Você é que vai dominar todas essas coisas e não você vai ser dominado por isso. Eu costumo sempre dizer que dinheiro, ele foi feito para ser nosso servo e não o nosso dono. Então, quando você conhecer as coisas que te motivam a comprar, você vai começar a criar estratégias para não mais ser motivado por elas para fazer mais dívidas. E o interessante é que no meu curso eu mostro essa questão com muito detalhe, né, de fazer sobrar dinheiro. Eu falo, gente, eu deixo claro para os meus alunos, estou deixando aqui para você também. A questão de comprar, a questão de dinheiro é muito mais emocional e comportamental do que simplesmente fazer cálculo. Eu levo os meus alunos a entenderem que onde há excesso é porque há uma falta. E eu, se eu fosse você, eu anotava esta frase. Onde há excesso, há uma falta. O que é isso? Se existe excesso de compras, por exemplo, é porque há uma falta que motivou essas compras. E essa falta pode ser o quê? Pode ser porque você se sentiu rejeitado por alguém. Essa falta pode ser porque você não consegue se expressar a sua opinião. Às vezes você está numa roda de amigos, no trabalho,